Vamos então à nossa quinta aula, diretrizes para cálculo do número N. Engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Na aula 4, nós vimos aí alguns conceitos aí do número N, que a Prefeitura de São Paulo utiliza, aquela tabela, tudo. Nós vamos rever de novo os conceitos para reforçar e vamos ver também alguns métodos de cálculos, alguns conceitos, como são feitos o cálculo do número N. Então, para essa aula, nós vamos utilizar aí a IP 02 da Prefeitura de São Paulo. O documento é classificação das vias. Vamos utilizar aí o manual de pavimentação do DNR de 1981, 1996 e 2006. Então, esses três manuais é o mesmo método de cálculo, né? Tem algumas incrementações aí, como o eixo tandem triplo, né, no de 2006, mas é o mesmo método. Vamos utilizar aí o manual de pavimentação do DR de 2006, que é âmbito estadual também, que é o mesmo cálculo. No manual de estudo de tráfego do DENIT tem aí os tipos de veículo, tem também o método, o fator de equivalência aí do método ZACE e do AASHTO. E vamos utilizar aqui a classificação de veículos do quadro de classificação do DENIT de 2016, que tem esse tipo de eixo e a classificação de veículos. Então, na determinação do número N, por que a gente determina o número N para fazer um dimensionamento do pavimento? Porque a espessura, aqui ó, do lado esquerdo temos espessura do pavimento em centímetros. Então aqui em cima é 10 centímetros a espessura do pavimento, 20, 30, vai aumentando. E aqui embaixo nós temos a operação de eixo de 8,2 toneladas, que é o eixo padrão rodoviário. Então esse número aqui, 10 elevado à terceira, é o número N. 10 elevado à terceira seria 1000, né? 10 elevado à quarta seria 10.000, 10 elevado à quinta, 100.000. 100.000 passagens de operação de eixo padrão de 8,2 toneladas. Então, a nossa espessura do pavimento, ela é em função dessa fórmula. H, a espessura do pavimento, ela é em função do número N, de passagens de operação de eixo padrão de 8,2 toneladas, e em função do CBR. Nós temos essas curvas aqui, que representam o valor do IS, que é Índice de Suporte Califórnia, ou CBR, são sinônimos. Então aqui começa com a curva do CBR de 2, temos o CBR de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 20. Então, estas são aqui as curvas. Aqui está representado como uma reta, mas aqui é uma escala logarítmica. Então isso aqui é uma curva. Aqui ó, nós temos 10 à sexta, 10 à sétima, que é 10 milhões de passagem de eixo padrão, e 10 à sexta é 1 milhão de passagens de eixo padrão. E cada linha dessa, ó, aqui é 10 à terceira, aqui é 10 à quarta. Aqui nessa segunda linha é 2 vezes 10 à quarta. Na terceira linha é 3 vezes 10 à quarta. Na quarta linha é 4 vezes 10 à quarta. Então, ela vai crescendo aqui logarítmico, né? Crescimento logarítmico. Então, aqui, ó, 10 à sétima. Aqui nessa reta é 2 vezes 10 à sétima. Então, você interpolando aqui os dados, ó, você pegar um tráfego de 2 à sexta com o CBR aqui em cima de 20, você vai ter uma espessura aqui do seu pavimento de 22, 23, que é calculado lá pelo software a espessura. E tem a tabela também que a gente vai estar vendo aí no dimensionamento. Então, para a gente dimensionar, a gente precisa saber o número N, que a gente está estudando agora, o CBR de projeto, que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, o CBR de projeto a gente tendo, e o número N é só interpolar aqui as curvas, que a gente vai achar a espessura do pavimento. Essa espessura do pavimento vai ser dividido aí nos materiais de revestimento, base, subbase, reforço do subleito. Então, o número N,
ele é o número de operações do eixo simples padrão de 8,2 toneladas-forças e pode ser calculado por duas metodologias, o ZACE e a ASHTO. Por que é calculado por duas metodologias? Bom, primeiro, para a gente calcular a espessura do pavimento, é derivada do método ZACE, que é o Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Então, o engenheiro Murilo Lopes, do DNR, ele derivou o método ZACE e adaptou para as normas aqui para o tráfego do Brasil, criando esse abaco. Então, este abaco ele é pelo método ZACE. O método ZACE ele define a espessura do pavimento. Então, tanto o método da Prefeitura de São Paulo, como do DNR e do DENIT, para você calcular as espessuras do pavimento, a espessura total do seu pavimento, é derivado do método ZACE. Então, a gente calcula o número N pelo método ZACE para calcular a espessura total do pavimento. Então, o método ZACE, o método de dimensionamento do DNR tem como base no Corpo de Engenheiros do Exército Americano, o ZACE, em que os fatores de equivalência de carga foram desenvolvidos considerando a deformação máxima de compreensão admissível no subleito, como fator de comparação para efeito destrutivo dos eixos reais, em relação ao eixo padrão. O método ZACE é utilizado para calcular a espessura total do pavimento, também a fadiga no subleito, através da verificação mecanicista. Então, o método ZACE, o número N, ele calcula o quê? Ele quer proteger o subleito, por isso que você tem uma espessura em cima do subleito. Uma espessura de reforço, uma espessura de base, subbase e revestimento. Porque essas camadas, elas vão proteger o subleito para evitar o quê? Patologias, que seriam depressões, afundamento, trilhas de roda. Porque senão o subleito ele vai cisalhar, o subleito vai dar um recalque, um afundamento, causando essas patologias. Então, para proteger o subleito, de acordo com a passagem aí dos veículos, a quantidade de veículos que você vai tendo aí através dos anos, que você vai ter a fadiga nesse subleito, então você tem que proteger com uma espessura aí do pavimento. Então é usado o método ZACE para cálculo do número N. E o ASHTO, por que utiliza esse método de dimensionamento? Bom, o ASHTO, o método de dimensionamento ASHTO, onde os fatores de equivalência de carga são baseados na redução de serventia do pavimento, que é um conceito associado ao conforto, ao rolamento. Aqui a gente está falando sobre o revestimento e defeitos superficiais, medindo pelo índice de serventia PSI. Então, o método ASHTO é usado para calcular a fadiga de camadas betuminosas e cimentícias, através de verificação mecanicista. Então, o método rodoviário aí, do órgão rodoviário americano, que é o ASHTO, ele é utilizado para calcular o que? A fadiga na camada asfáltica ou num BGTC, que é uma camada cimentícia. Esse método ele é utilizado mais para verificação mecanicista, ou ele é exclusivamente para verificação mecanicista. No caso do método que a gente está usando, esse método você vai calcular o número N pelo ASHTO, que daí vai ser outro fator de eixo de equivalência. Então, com o cálculo do número N do ASHTO, você vai jogar nas fórmulas de fadiga, tanto da camada betuminosa, para você ver a força de tração que tem na camada asfáltica, na fibra inferior, ou na fibra inferior da camada de cimento, que seria o BGTC, ou um CCR, um concreto compactado com rolo. Então, para o nosso curso, no caso se for sem verificação mecanicista, a gente só vai calcular o número N pelo método ZACE. Quando a gente for fazer a verificação mecanicista, aí a gente vai usar o método ZACE e o método ASHTO para cálculo do número N. Então aqui eu estou com o quadro 2.1, classificação de vias da Prefeitura de São Paulo, IP02. Vamos reforçar aqui os conceitos.
Nós temos o tráfego previsto, a classificação do tráfego, leve, médio, meio pesado, pesado, muito pesado, a vida de projeto, a quantidade de veículos comerciais, caminhões e ônibus na faixa mais carregada, que seria aí leve de 4 a 20, médio de 21 a 100, e o N característico. Então, para a gente calcular o número N, que aqui é o método USACE, é o da Prefeitura de São Paulo, aqui a gente já tem nessa tabela calculado. Você não precisa calcular. Por que ele já está calculado? Porque quando você vai fazer um loteamento residencial, você não sabe qual que vai ser o tráfego. Diferente de uma rodovia, que você já tem ali o tráfego, você tem um pedágio, você tem uma balança, você tem uma contagem do tráfego. Para um loteamento que está começando, seja residencial ou industrial, você não sabe essa contagem. Então, aqui já é estimado o número N. Para tráfego leve, é 10 a quinta, que seria 100 mil passagens de eixo padrão. Para tráfego médio, 5 vezes 10 a quinta, 500 mil. Aqui para meio pesado, 2 milhões, muito pesado, 20 milhões de passagem de eixo padrão. Não confunda eixo padrão com veículos. Não é que quer dizer que aqui é tráfego pesado, que é 2 vezes 10 a sétima, 20 milhões de passagem de eixo padrão. Não quer dizer que vai passar 20 milhões de passagem de veículos. Não. Esses veículos, a gente vai transformar ele, vai fazer o cálculo e transformar em eixo padrão. O eixo padrão é 8,2 toneladas num eixo de roda duplas. A gente vai estar vendo esse conceito mais para frente aí nos cálculos. Então, a princípio, quando a gente vai definir um loteamento que está iniciando e a gente não sabe ali a passagem, a gente define pela IP02. Então, aqui eu coloquei o resumo do que seria a definição de tráfego de um projeto que não tem ainda a passagem de veículos comerciais. Então a gente vai definir como tráfego leve ruas sem saída. Se tem uma rua sem saída, você pode definir ela como tráfego leve. Uma rua residencial, por exemplo. Ruas ou avenidas que dão acesso até a 500 lotes residenciais. Que muitas vezes você faz um loteamento, aí você tem 5 ruas, 3, 4 ruas que desembocam numa avenida, por exemplo. E essa avenida não é toda avenida que você vai classificar como médio. Depende da passagem, da quantidade de passagem de veículos que vai ser estimada. Então, eu considero, na minha experiência de profissional, avenidas que dão acesso até 500 lotes residenciais como tráfego leve. Daí, acima de 500 lotes, eu já considero como médio. Então, ruas ou avenidas com acesso a mais de 500 lotes residenciais, eu já considero como médio. E também avenidas de ligação entre bairros. Quando você tem 2 bairros, você tem uma avenida, dependendo também aí do fluxo, né? Você vai também dar interpretação aí de um estudo do tráfego. Mas você pode se considerar como médio. Ou até meio pesado, dependendo do bairro, se for um bairro muito grande. E o meio pesado, eu uso a caracterização de meio pesado para acesso a galpões. Vamos supor que você tem um galpão logístico ou um conjunto de 2 ou 3 galpões logísticos e o máximo de veículos comerciais de caminhões são 300 por dia. Então eu considero como meio pesado. Já o pesado eu considero como loteamento industrial. Quando você tem um loteamento industrial, geralmente a prefeitura pede que todas as ruas, mesmo as sem saídas, sejam considerados como tráfego pesado. Lembrando que a caracterização do tráfego vai ser definida entre você, seu cliente, juntamente com seu cliente, e quem vai dar os parâmetros e vai aprovar é o órgão, seja ele a prefeitura, ou um órgão estadual ou federal. Geralmente, né, para esse nosso caso, vai ser o órgão municipal, a prefeitura. E a carga legal? Bom, no presente método de dimensionamento foi considerado carga máxima legal no Brasil, que é 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla. Então, aqui no Brasil, se você tem um eixo simples, com 2 pneus cada lado, o máximo que ele pode carregar é 10 toneladas. Se ele for passar numa balança e estiver acima, ele vai levar uma multa, vai ser multado. E o que seria essa carga por eixo? A carga padrão por eixo, como você tem aí uma tolerância de até 10 toneladas, mas a carga padrão é de 8,2 toneladas força, ou 80 kN.
E a carga por roda é de 2.041 kforças ou 20 kN. A pressão de enchimento do pneus é de 80 libras por polegada quadrada ou 5,6 kg por centímetro quadrado. Porque você tem que dar uma pressão no pneu de acordo com sua carga. Que a carga que é transmitida ao solo é de 5,6 kg por centímetro quadrado. Então você tem que calibrar o pneu com esse peso para ele não ficar murcho. Por isso que a pressão de enchimento é a mesma que a pressão que entra em contato com o solo. O raio da área de contato do pneu é de 10,8, o afastamento entre rodas é de 32,4 centímetros. Então aqui nós temos um eixo simples padrão de 8,2 toneladas. Em cada lado aqui, esquerdo e direito, você tem 4,1 toneladas. E em cada pneu vai dar 2.050 quilos, né? E a área de contato aqui, se a gente for pegar o raio da roda de 10,8 fazer vezes o π elevado ao quadrado, a gente tem uma área de 366 centímetros quadrados. Se a gente pegar 2.050 quilos e dividir por 366 centímetros quadrados, nós vamos ter aí aproximadamente 5,6 kforças por centímetro quadrado. Esse aí que é a área de contato do pneu com o pavimento. E os principais tipos de eixos? Bom, nós vimos lá que no manual de estudo do tráfego, você tem vários tipos de eixo. Você tem mais tipos, aqui os principais, porque todos aqueles eixos, a gente pode resumir eles nesses 4 tipos de eixo, para a gente calcular o número N. A gente não vai pegar todos os eixos e calcular, senão vai ficar um cálculo muito extenso, muito grande. Mesmo os engenheiros profissionais que fazem o dimensionamento para um órgão aí, vamos supor aí para o DR, por exemplo, não usam todos os eixos. Nós usamos esses eixos principais, que são eixos simples, simples de roda simples, que é o eixo dianteiro aí de um caminhão, que o peso máximo dele é 6 toneladas, e o simples de rodagem dupla, que seria o eixo traseiro de um caminhão, aí com um total de 10 toneladas que ele pode ter, carga máxima. E temos os eixos tandem. Temos o eixo tandem duplo e o tandem triplo. O tandem duplo, ele é 2 eixos aqui com 8 rodas. E a capacidade máxima aqui nesses 2 eixos é de 17 toneladas. E temos o eixo tandem triplo, que são 3 eixos com 12 rodas. E a carga máxima é de 25 toneladas. Então a gente divide o nosso tráfego lá para calcular o número N, que seria já num lugar teria um pedágio, uma contagem de veículos, a gente divide nesses 4 eixos. Tanto que a norma, quando você vai ver o fator de equivalência lá do DENIT, o Zabaco que você tem é o que? É de simples de rodagem dupla, para você calcular o fator de equivalência, o tandem duplo e o tandem triplo. Então é dividido nesses 3 tipos ou 4 tipos de eixo para o cálculo do número N. E quais são as principais classes de veículos? Se você olhar no manual de tráfego, você vai ter mais de 50, eu acho que chega a quase 100 tipos de veículos. Mas os principais que a gente utiliza para estar classificando o tráfego são esses que serão apresentados. Que seria aqui a classe 2C, que seria aí um caminhão com um eixo simples na frente e um eixo duplo de rodas duplas atrás. Então aqui nós temos os números de eixos, são 2 eixos. O peso total bruto do veículo é 16 toneladas. Só que tem uma tolerância de 5%. Então quando ele entrar na balança, o máximo que ele pode pesar é 16,8 quilos. 16 toneladas,8 que ele pode pesar. Então com a tolerância de 5%. E aqui tem o eixo simples, a carga máxima é 6 toneladas e o eixo traseiro aqui é 10 toneladas, né? Porque é um eixo duplo. Então o que a gente viu anteriormente, que a carga máxima no Brasil é 10 toneladas no eixo de roda dupla. Seria a classe 2C. E tem a classe 3C, que seria aí o famoso caminhão trucado. Aí você tem um eixo simples atrás e aqui você tem um eixo tandem duplo. Então no eixo simples você pode colocar 6 toneladas
E no tandem duplo, a carga máxima é 17 toneladas. O número de eixos é 3 eixos. E o peso bruto total é 23, com a tolerância de 5% em balança, ele pode pesar até 24,15 toneladas. Depois nós temos o caminhão simples, que é o 4C, que ele tem 4 eixos, total de 31,5 toneladas, e ele tem o conjunto de eixos tandem triplo, que aqui é atrás. Então, aqui é tandem triplo, com carga máxima de 25,5 toneladas, e o eixo simples dianteiro de 6 toneladas. Então, é classificado esses caminhões, esses 3, e aqui eu tenho mais 4. Então, seria um total de 7 veículos, que a gente resume os 50 ou 100 veículos lá que tem na norma, todos aqueles veículos, nesses 7 veículos. Você pode até resumir em mais. Por que foi resumido nesse veículo? Reparem aqui o 2C, você tem 2 eixos. Então, todos os veículos que são de 2 eixos, que tiver lá no seu estudo de tráfego, quando você for fazer o dimensionamento e alguém passar para você lá a contagem de pedágio, e vai ter os tipos de veículos, então eles vão ser resumidos em 2 eixos. Então, todos os caminhões 2 eixos vai ser considerado como 2C, e o peso máximo dele aqui se vai considerar no dimensionamento para cálculo do número N de 16 toneladas. E o 3C? O 3C são 3 eixos, então todos os veículos de 3 eixos você vai considerar 3C, e o peso máximo de 23 toneladas. E o 4C, 4 eixos, então foi dividido em 2, 3, 4, 5 eixos, 6 eixos, 7 eixos, que foi dividido, e aqui nós temos 2, 4, 6, 7, 8, 9. Então de 7 eu passei para 9, porque o de 8 eixos e 9 eixos já são pouco, já vai representar aí 0,01% do seu tráfego. Então aí você pode já definir todos como um veículo aí 3D6, tanto os veículos de 8 eixos como de 9 eixos, considerando a carga máxima de 74 toneladas. Então todo o seu tráfego que você vai ter lá o estudo, você vai definir ele de acordo com essas classificações. Você vai fazer tipo um resumo, porque o número N ele é uma média, né, do volume diário médio anual. Então você vai ter uma contagem anual. Depende também do tipo de dimensionamento que você está fazendo. Pode ser também uma contagem mensal, uma contagem trimestral. Depende aí do tipo de projeto. Então, na determinação do número N, o que a gente determina? O volume médio diário anual, que pode ser anual, semestral, trimestral, mensal, depende aí do seu projeto. Tem que ter a classificação da frota, o tipo de veículo, se é 2C, 3C, 4C, o carregamento da frota, né? Se esse veículo é carregado, quantos por cento ele trafega vazio, por exemplo. Vamos considerar 20% trafegam vazio. Então vamos considerar o carregamento da frota. E o fator de equivalência de carga, para a gente achar o que? O número equivalente N. Essas são as considerações aí na determinação do número N. E como que é o cálculo do número N? O número N é 365, porque são 365 dias no ano, vezes o volume diário médio, que você vai pegar aí o volume do ano inteiro e dividir por 365 para ter o volume diário médio, vezes o P. O P é o período de projeto, que varia de 10 a 12 anos. Não é obrigatoriamente você fazer um projeto aí de uma rodovia para 12 anos, porque está na Prefeitura de São Paulo que o projeto é para 12 anos. Na Prefeitura de São Paulo é para 12 anos, mas você pode fazer também para 10 anos, ok? Você pode fazer para 10 anos porque o número N vai ser menor e você vai ter um dimensionamento mais econômico, por exemplo. Aí depende ali do seu cliente também. E tem vezes o fator veículo e vezes o fator regional climático. Então, N, número equivalente de operações de eixo simples padrão, 8,2 toneladas força, durante o período de projeto. VDM, volume diário médio, está no manual de tráfego aí de 2006. P, período de projeto, que pode ser de 10 a 12 anos, tanto para tráfego pesado como para muito pesado. Na Prefeitura de São Paulo, 12 anos. E FV é o fator veículo. O que seria o fator veículo? Seria o fator eixo vezes o fator de carga. Então, para a gente calcular o FV,
a gente faz FE vezes FC. O fator eixo, que seria, como calcula o fator eixo? Seria a porcentagem de veículos, quantos veículos você tem, vezes o número de eixos. Então, se você tem aí 30% de veículos de 2 eixos, você vai fazer 30% vezes 2 eixos. O fator carga é o tipo de eixo e a carga. Então aí você tem o eixo simples, rodagem simples, e a carga é 6 toneladas, vezes o fator de equivalência de operação. A gente vai estar vendo melhor esse cálculo aqui. E o fator regional climático? O fator regional climático é considerado 1. Então aqui, se você fazer na fórmula vezes 1, vai dar o mesmo valor. Por que é considerado 1? Porque parece mais apropriado a doação de um coeficiente quando se toma para projeto um valor de CBR compreendido entre o que se obtém antes e o que se obtém depois da embebição, isto é, um valor correspondente à unidade de equilíbrio. Tem-se adotado o FR1 face aos resultados de pesquisa desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias do DNR. Então, quando você vai fazer esse CBR, ele não fica 4 dias ou 96 horas debaixo d'água, fica em embebição. Então isso já demonstra ali uma estação chuvosa, que seria um CBR, ele é rompido na prensa, saturado. Então, o fator regional climático é considerado como 1, porque o CBR já está numa estação chuvosa. E vamos ver então mais como é feito o cálculo do N. Então o N é 365 vezes o volume diário médio, vezes o período de projeto, vezes FV, que é o fator veículo, vezes o FR. Um FV. Aqui, o mais difícil para calcular aqui é o FV. Que o volume diário médio você já vai ter lá na contagem, né? Então, o FV vai ser o FE vezes o FC, sendo que o FE é a porcentagem de veículos vezes o número de eixos, vezes o FC, que é tipo de eixo e carga, vezes o fator de equivalência de operação, sendo dividido aí tipo de eixo simples, rodagem dupla, tandem duplo e tandem triplo. Tem um modo mais fácil que eu faço no meu vídeo que eu já fiz lá, que eu coloquei cálculo do número N pelo método ZACE, que tem lá no meu canal, que eu utilizo isso aqui, ó. O FV também pode ser calculado pela seguinte forma: FV igual a somatória de porcentagem individual vezes o fator veículo individual dividido por 100. Essa fórmula ela tem no manual do DNR de 1981 e também o FV FE vezes FC também está no manual. Essas duas fórmulas. Então essa fórmula eu vou tentar fazer, vou fazer um vídeo depois dos dois modos, como você calcula dos dois modos. Mas a princípio esse modo é o mais fácil, mais rápido e dá o mesmo resultado. Então o PI é a porcentagem individual de veículos por classe, então é dividido por classe, 2C, 3C, por exemplo. E a porcentagem é o total de veículos dividido pela classe de veículo. Então você tem 10 mil veículos e 1.000 são da classe 2C, então 10 mil dividido por 1.000, você tem 10% da classe 2C. O fator veículo individual é dividido também por classe. E o fator veículo individual, ele é o quê? Para cada classe se soma o fator de equivalência de cada eixo. Então, você vai ter a classe do veículo e a soma do fator de equivalência de cada eixo. O fator de equivalência é o quê? O tipo de eixo mais o peso calculado por essa forma. Então, para cada classe, por exemplo, aqui nós temos o veículo 2C, ok? E cada eixo tem o eixo simples de rodagem simples, que é o eixo dianteiro do 2C, e o simples de rodagem dupla, que é o eixo traseiro do caminhão 2C. E para mim achar aqui o fator de equivalência, que é 0,278, eu vou achar aqui, ó, pelo tipo de eixo, que é SRS, simples de rodagem simples, mais o peso. Qual que é o peso do caminhão 2C máximo lá que nós vimos? É 6 toneladas, o eixo dianteiro, não é isso?
Então eu vou colocar aqui na minha fórmula. Ó, para simples de rodagem simples ou simples de rodagem dupla, que for menor que 8, vamos utilizar essa fórmula, essa equação. Então nessa equação tem o P. O P é o peso do simples de rodagem simples. Então não é 6 toneladas? Se eu colocar aqui 6 toneladas e calcular por essa fórmula, eu vou ter aqui o fator veículo individual desse eixo. E se eu quiser saber o fator veículo individual do simples de rodagem dupla, não é 10 toneladas? O máximo de rodagem dupla traseiro? Então eu coloco nessa fórmula de baixo, porque aqui é maior que 8, né? O peso. Então eu coloco nessa fórmula e vou achar aqui 3,28. Aí eu vou fazer a somatória. Somatória de FV. Aí então eu vou achar 3,56. Esse aqui é a somatória individual desse veículo. Para mim, tá calculando. Então, se vocês assistirem aí a aula do cálculo pelo método USACE, que já está lá no canal, vocês vão entender melhor esse método. E aqui eu fiz um exemplo como é que calcula pelo o FV, pelo fator eixo vezes o fator carga. Primeiro você vai ter que dividir aí a classe dos seus veículos em quantidade de eixos. Por exemplo, aqui o caminhão 1, que é um veículo aí que seria 2C, ele tem um eixo dianteiro de rodagem simples e um eixo aqui traseiro de rodagem duplas, o 2C. E o caminhão número 2 tem um eixo simples e um eixo tandem duplo, aqui é tandem duplo. O caminhão 3, um eixo dianteiro de rodagem simples, outro eixo aqui traseiro da Scania de rodagem dupla e um tandem triplo. Então, nesse exemplo 3 você tem 1, 2, 3 eixos. Então você tem que dividir por eixo. Eu não vou ensinar todo o cálculo aqui, que depois a gente vai estar fazendo. Só para vocês terem uma noção. E aqui é a contagem de veículos. Quantos veículos tem 2C? 225. 3C, 99. Então, para a gente calcular o fator veículo, o fator eixo é o quê? É a porcentagem de veículos. Então, aqui embaixo, nós temos uma tabela do fator eixo. Temos a contagem total de veículos de dois eixos. Seria 324 veículos de dois eixos. E a porcentagem? A porcentagem em relação ao total, que o total é 484, então é só dividir 484 por 324, são 66,94%. Isso em numeral dá 0,6694. Não são veículos de dois eixos? Então se eu pegar aqui um numeral da porcentagem 0,6694 vezes 2, vai dar 1,34. Então eu achei o fator eixo. Então, para a gente calcular o fator eixo, tem que saber quantos caminhões de dois eixos tem, quantos caminhões de 3, quantos de 4, quantos de 5. Então, ele é dividido por eixo. Por exemplo, 4 eixos tem 28 caminhões. Quais caminhões aqui tem 4 eixos? O caminhão número 7 tem um eixo dianteiro e 3 de rodagem dupla. Não é isso? 7, 1, 2, 3, 4 eixos. E o caminhão 5, o 5. Tem um tandem duplo, 2 tandem duplo, 3 tandem duplo e um simples. Daria 4 eixos. Então, somando aqui 22, que é o caminhão número 7, mais o 5, que é o número 6, vai dar 28. Então, a gente tem tipos de veículos de 4 eixos, 28 veículos. E a porcentagem é só pegar o 28, o 484, dividir por 28, e achar a porcentagem, fazer vezes o número de eixo, que você vai achar um fator eixo, 0,23 nesse caso. Ok? E o fator carga? Como que a gente calcula o fator carga? É o tipo de eixo e a carga e em porcentagem, a quantidade. Então aí você vai ter que dividir aí quantos caminhões de eixo simples de rodagem simples, que tem 6 toneladas, que é o padrão no eixo dianteiro. Então a gente tem 484 veículos, todos têm, né, o eixo dianteiro. Então os 484 veículos têm. Isso representa aí uma quantidade total, porque aqui a quantidade total de veículos é 1.156, porque aqui a gente dividiu por eixo. Então você tem o total de 1.156 eixos, total de eixos, ok? Aqui não é veículos, é de eixos, ok? É tipo de eixo porcentagem.
Então aqui é veículos, 484. Aqui é 1156 eixos. Então você pega 484, divide por 1156, você tem 41,87. Em numeral, 0,42 aproximadamente. E o fator de operação? O fator de operação é definido lá no abaco. Para um veículo de 6 toneladas de eixo simples rodagem simples, o fator de operação, que vem lá do abaco, é 0,25. Então a porcentagem aí, vezes o fator de operação, vai dar 0,10. Então você vai fazer para todos os tipos de eixo e pesos. E os principais, né, eixos que a gente usa aqui é o simples rodagem simples, rodagem dupla, tandem duplo e tandem triplo. Então por isso são os 4 eixos que a gente usa para estar calculando o fator carga, ok? Nas próximas aulas nós vamos estar fazendo um exemplo, aí, esse mesmo exemplo aqui, de cálculo mais detalhado. E o fator de equivalência de operação, de onde que vem? Vem lá da norma do DENIT, no manual 2006, na página 144. Então aí você tem a curva aqui do eixo tandem duplo e do eixo tandem triplo. Essas duas curvas em vermelho é o triplo e essa curva maior em preto é o duplo, para a gente achar fator de equivalência de operação. E o eixo simples lá de rodagem dupla, é essa curva aqui. Então se a gente tem um caminhão lá, né, o padrão é 8,2 toneladas, então aqui é o peso, ó, carga por eixo em tonelada. Então se a gente pegar 8 toneladas aqui no eixo simples de rodagem dupla, vai cruzar aqui, ó, que vai dar 1. Então, uma passagem de 8,2 toneladas, o fator de equivalência representa 1. A gente transforma todas as passagens de eixo padrão em um fator de equivalência de operação, através desse abaco aí e daquelas fórmulas. As fórmulas que a gente usa, então no caso que a gente está calculando a espessura total do pavimento número N, os eis, são essas fórmulas. Então, essa fórmula é esse abaco aqui, só que ele está representado aqui pelas fórmulas. Então você tem o dianteiro simples e o traseiro simples de rodagem dupla, que é por essas fórmulas aqui. O tandem duplo, que vai até 11 toneladas aqui, você tem essas fórmulas. E o tandem triplo, menos que 18 ou maior que 18, de acordo com essas fórmulas. Então seria esta a aula. Os conceitos, para a gente estar entendendo como que é feito o cálculo do número N. Então a gente tem dois modos para a gente estar calculando, tanto pelo FE vezes FC, como pela porcentagem individual vezes o fator veículo individual. E o número N, aqui está a fórmula de cálculo. Então a aula fica por aqui. Assistam também a aula que eu faço lá pelo método ZACE, para você estar compreendendo melhor o cálculo. E posteriormente eu vou estar fazendo aí um cálculo aí do ZACE, um do ASHTO e um também pelo fator veículo aqui de FE vezes FC. Ok? Então, um abraço. Até a próxima aula.